Glória a Deus. Assim está escrito em Mateus 7, capítulo 7 de Mateus. Glória a Deus. Eu quero ler aqui no versículo 24, no capítulo 7 de Mateus. Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, foi grande a sua queda. Jesus está falando dos dois alicerces. Dois alicerces compõem a vida do homem. Ou o seu alicerce é as palavras de Jesus Cristo, ou o seu alicerce são as palavras alheias que você confia. Veja bem, Jesus disse: aquele que escuta as minhas palavras, eu compará-lo-ei ao homem imprudente, ou seja, o homem que não teve cuidado e edificou uma casa sobre a areia. Jesus diz que aqueles que ouvem as suas palavras e as não cumprem, não praticam, é comparado a uma pessoa que construiu uma casa sobre a areia. Agora para pensar, meu amado. Uma pessoa construir uma casa sem alicerce já é algo destruidor e perigoso. Imagina uma casa sobre a areia sem alicerce. Para pensar. Você junta uma economia para construir uma casa. Você vai construir ela sobre a areia, sem alicerce. Qual que vai ser o fim dela? Qual que vai ser o destino dela? Se você voltar lá há alguns anos, essa casa vai estar de pé ou não? Ela não vai estar de pé. Assim é a vida do homem que ouve a palavra de Cristo e não pratica. Não adianta. Não vai adiantar dizer que você acreditava em Deus no último dia. Não vai adiantar você continuar caminhando dizendo que já tem Deus, que acredita em Deus, confia em Deus. Não vai adiantar. Pois a pessoa que ouve a palavra de Jesus Cristo e a não pratica, não praticando a palavra do Senhor, é a mesma coisa de você pegar tudo que você juntou e jogar fora, jogar no lixo. Uma pessoa que ouve a palavra de Jesus Cristo e não pratica a palavra do Senhor Jesus Cristo, é a mesma coisa de uma pessoa que construiu uma casa sobre a areia. Qualquer pessoa sabe que essa casa, quando vier um vento e soprar, ela vai cair. E aqui Jesus disse, Jesus assim disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Então aqui é a confiança do homem que construiu uma casa, sabendo que vai vir ventos, vai soprar e ela não vai cair. A confiança do homem que pratica as palavras de Jesus Cristo é essa, sabendo que vai vir os vendavais, vão soprar e não vai cair essa casa. Aí Jesus fala: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Esses são os que ouvem a palavra de Jesus Cristo e a praticam. Os que ouvem as palavras de Jesus Cristo, vai vir os vendavais, os pecados, palavras contrárias de demais pessoas, de falsos irmãos. Vai vir as adversidades, as tentações, os momentos difíceis. São os vendavais. Eles assopram a todo momento, tentando derrubar os que estão firmados em Cristo, mas não conseguem. Os vendavais, eles são como o coronavírus também, que veio e trouxe uma grande destruição, colocou o medo em muitos cristãos,
porque não estavam firmados na rocha que é Cristo. Colocou medo em muitas pessoas, mas aqueles que estão firmados em Jesus Cristo, os vendavais vêm e assopram e eles não caem. Não caem, porque tem estrutura, porque Jesus é a rocha. E Jesus falou que nós temos que edificar a casa sobre a rocha. Jesus falou que nós temos que construir a casa sobre a rocha é Cristo, a rocha é a palavra do Senhor. E aí Jesus fala, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, caiu, e foi grande a sua queda. Você tem ouvido a palavra de Cristo? Quantos que têm ouvido a palavra de Cristo? Quantos têm praticado a palavra de Cristo? O que vai diferenciar no último dia todos nós é os que ouvem e praticam. O que vai diferenciar você e eu no último dia é os que praticam a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão firmados, aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Você tem confiado no Senhor? Os seus caminhos, eles estão firmados em Cristo Jesus. Deus, ele contempla os passos de um homem bom. Os seus passos sendo contemplados por Deus são passos de homem bom, diante dos olhos de Deus, não diante da sociedade, porque a sociedade, meu irmão, o que é bom diante da sociedade, não é bom diante dos olhos de Deus. A sociedade é julgada por uma conduta, por costumes, por obras, de acordo com o que o homem faz, ele é visto como bom ou mal. Mas diante de Deus é diferente. Deus não te julga de acordo com a sua obra de justiça, se você é um bom cidadão, se você honra com seus compromissos, se você tem uma ficha limpa, se você não é um assassino. Deus não contempla o homem como a sociedade contempla. Os homens, para se julgarem como pessoas boas e como pessoas retas diante de Deus, eles usam esse padrão. Eu pago as minhas contas, minha ficha é limpa, não faço mal ao próximo, ajudo ao próximo. As pessoas se julgam com esse padrão, mas não é esse padrão que nós devemos nos julgar. A Bíblia diz que é segundo a palavra de Deus, segundo a reta justiça de Deus, como ele deve examinar a si próprio. O homem deve examinar sua conduta diante de Deus, segundo a própria palavra do Senhor. Aqueles que ouvem as suas palavras e praticam são como pessoas firmadas sobre a rocha. Aqueles que ouvem a palavra de Jesus Cristo e praticam são como pessoas prudentes que constroem uma casa sobre a rocha, porque Jesus é a rocha. E essa mesma pedra que os edificadores rejeitaram, Jesus é a pedra principal de esquina, qual os edificadores rejeitaram a Cristo Jesus. Todos que rejeitam a submissão, a sujeição à palavra de Deus, rejeitam a próprio Cristo. Ainda que com os lábios dizem, eu creio em Deus. Aqueles que rejeitam a obediência à palavra de Deus, rejeitam a Cristo. Ainda que com seus lábios dizem, eu tenho a Deus no meu coração. Se você desobedece essa palavra, se você ouve e não pratica, você está enganando a si próprio. Você tem enganado a si mesmo. Muitos enganam a si mesmos. Muitos estão enganando a si mesmos porque o coração é enganoso. Mas se prepara, meu irmão, porque aqueles que estão firmados em Cristo, vai vir os vendavais, eles vão permanecer de pé, eles vão permanecer firmes, porque aqueles que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Mas aqueles que não estão no Senhor, os vendavais vão vir também. Aqueles que não estão firmados em Cristo, vai vir os vendavais também, vai assoprar. E vão cair porque não estão firmados em Cristo. E vai ser grande a sua queda.
vejo nos dias atuais tantas pessoas que trocaram o caminho de Cristo, que trocaram a submissão a Cristo por outro caminho, e hoje caminham de forma terrível. Pessoas que estão afundadas, jogadas nas calçadas, pessoas que estão afundadas no crack, pessoas que estão afundadas na bebedeira, no homossexualismo, pessoas que estão vivendo a vida de iniquidade, estão afundados, porque trocaram a sujeição a Cristo, trocaram a obediência ao Senhor dos Exércitos, trocaram a submissão a Deus, ou seja, tiraram a rocha que é Cristo e construíram sobre areias casas, só que veio os vendavais e soprou contra essas casas e foi grande a sua queda. Nessa manhã, meu amado ouvinte, faça a tua escolha, escolhe a Cristo Jesus, coloca a tua vida em ordem, firma os seus caminhos em Cristo Jesus. Coloca a tua vida em ordem, firma os seus caminhos na palavra do Senhor. Pois é nisso que consiste a salvação do homem, e é isso que diferencia quem vai resistir os dias maus e quem vai permanecer nos dias maus, e os que não vão resistir, não vão suportar nos dias maus. É isso que diferencia os que vão passar por lutas e vão passar por dias maus e vão suportar, e os que não vão suportar. Os que ouvem as palavras de Jesus Cristo e praticam as palavras do Senhor Jesus Cristo, esses vão suportar os dias maus. Mas aqueles que ouvem as palavras de Jesus Cristo e não praticam essas palavras não vão suportar esses dias. Entenda, meu amado, que o tempo está próximo. Constrói a tua casa, constrói a sua vida, os seus caminhos, alicerce a tua vida e seus caminhos em Cristo. Sabemos que os dias finais estão aí, que o dia do Senhor vem se aproximando, e que nenhum fornicador ou impuro ou imoral ou beberrão vai ter parte com Deus naquele dia. Saiba disso nesta manhã, meu irmão, e se prepare para encontrar com Deus. Deus, todavia, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas antes espera que se arrependa e viva, porque se arrependendo, se o homem se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, não haverá mais lembrança dos seus pecados. Se o homem se arrepender, não haverá lembrança de seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemos, voltemos para o Senhor, levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos, nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Levanta as suas mãos para o céu, meu irmão, levanta o seu coração e eleva o seu coração a Deus. E seja humilde, e diga para Deus: pecamos, somos rebeldes. E assim a Bíblia diz que Deus, Ele terá misericórdia em perdoar. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Essa é a causa de nós não sermos consumidos vivos, porque grandes são as misericórdias de Deus, grandes são as misericórdias do Senhor. E essa manhã, mais uma vez, a misericórdia de Deus se renovou sobre todos nós, dando a nós mais uma oportunidade, dando a cada um de nós mais uma chance, dando a cada um de nós mais uma vez a oportunidade de se arrepender e de se achegar a Deus. Não desperdice, meu amado ouvinte, meu irmão, a oportunidade que nesta manhã Deus te deu de se reconciliar, de consertar os caminhos com Deus, se arrependendo, deixando os velhos caminhos, deixando os caminhos de bebedeira, deixando os caminhos de adultério, deixando os caminhos de moralidade, deixando os caminhos desonestos, os caminhos de impureza. Aproveita a oportunidade nessa manhã e renuncia tudo. Renuncia a feitiçaria, renuncia, meu irmão, os santos mortos, os santos intercessores que não intercedem por ninguém, renuncia nesta manhã. Deixa aquilo que é falso e troca pelo verdadeiro que é Cristo.
Deixa os falsos santos e segue o verdadeiro santo, que é Jesus Cristo. Deixa esses mortos sepultar os mortos. Jesus falou: deixa que os mortos sepultem os mortos. Faz uma escolha nessa manhã, irmão. Meu amado irmão, o tempo é breve e está curto demais. Nós estamos correndo contra o tempo, sabendo que a hora final é chegada. Mas a Bíblia nos alerta que nos últimos dias haveriam homens amantes dos prazeres, amantes dos deleites, homens avarentos, homens cobiçosos, homens de duro coração. Haveriam homens mais amantes de si mesmos do que amigos de Deus. Haveriam homens soberbos, orgulhosos. Haveriam homens presunçosos. Deus já tinha alertado, amado. E isso aqui tem prevalecido sobre a terra. Homens orgulhosos, ingratos, homens profanos e infiéis, homens imorais e adúlteros. A Bíblia diz que tudo isso aconteceria, mas isso nos mostra só uma coisa: que o fim vem e que o dia do Senhor está próximo. E quem está santo, santifique-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Eis que cedo vem. Assim disse Jesus Cristo: eis que cedo vem, e o meu galardão para dar a todos aqueles que vencer. Vença o pecado, meu irmão. Jesus venceu o pecado. E se Jesus estiver no barco, você estiver junto com Jesus no barco, a vitória em Cristo Jesus é essa: vencer o pecado. Não tem outra vitória. Não há outra vitória. Essas campanhas da vitória são falsas. Vitória única é vencer o pecado para poder alcançar a coroa da vida eterna. Essa é a vitória preparada para todos aqueles que se sujeitam e servem a Deus. Ao que vencer herdará todas as coisas. E eis que cedo vem o meu galardão para dar a todos. Isso que Jesus diz. Busque ao Senhor. Busque a misericórdia de Deus. Pois a misericórdia de Deus é a causa de nós estarmos vivos. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer